Bom dia, gente querida, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Ontem nós fizemos uma live ou uma transmissão ao vivo pelo Instagram e graças a Deus correu tudo bem. Foi a primeira vez que a gente fez essa transmissão e a gente alcançou várias pessoas e que bom, não é? Os irmãos que puderam assim participar ao vivo dessa da ministração assim da palavra, da reflexão. Foi muito bom. Pude conversar um pouco mais, falar um pouco mais a respeito de outras coisas também, né, sobre o que está acontecendo, mas principalmente o enfoque na palavra ao vivo. Então, e eu quero agradecer a todos aqueles amados irmãos que me deram um retorno, né, e disseram que participaram, que foi muito bom. Alguns até falaram que se emocionaram em saber que os irmãos estavam ao vivo, né? Porque quando você faz pelo Instagram, as pessoas começam a ver, porque cada pessoa que vai entrando vai mostrando na tela. E aí os irmãos, alguns disseram, olha, foi até emocionante saber que alguns irmãos estavam entrando e sabendo que eles estavam vivos naquele momento. E isso foi, né, um momento assim abençoado. Queremos dizer que no próximo domingo, às 18 horas, nós estaremos transmitindo também ao vivo. Tudo indica que pelo Instagram e pelo YouTube, os dois ao mesmo tempo. A gente está organizando para domingo, próximo domingo, às 18 horas, né? A hora do culto normal lá em nossa igreja. E aí você vai poder em casa participar deste momento de transmissão ao vivo, tanto pelo YouTube como pelo Instagram. Esperamos em Deus que dê tudo certo para que a gente possa assim, naquele dia, estar assim trazendo a palavra de Deus ao vivo, né? A nossa reflexão hoje está lá em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, que é uma passagem também bastante conhecida, que é aquela passagem da mulher que foi apanhada em adultério e foi levada diante de Jesus, e os líderes religiosos pediam assim o apedrejamento dela. Então vamos ler a passagem, depois a gente dá faz uma reflexão, né, em cima desta passagem. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que chama a atenção é que foi só a mulher que foi apanhada, né? O homem, ninguém sabe onde é que está, não é? Se ele correu ou se eles deixaram para lá, fizeram de contas que não fizeram de conta que não viram, né? Possivelmente numa sociedade patriarcal fazia vista grossa para o homem, não é? Mas a mulher, né, foi apanhada em flagrante. Não se fala do homem aí, né? Então a gente já suspeita aí, principalmente desses escribas e fariseus que eram religiosos, né? Partidos religiosos que criaram dificuldades para o ministério de Jesus. Só viviam censurando, criticando, querendo apanhar Jesus numa emboscada. E aqui eles também fizeram isso. E na lei, diz aí o versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tais mulheres sejam apedrejadas, né? Ele não diz tais pessoas, porque a lei quando fala do homem e da mulher. Mas aqui ele está dizendo tais mulheres sejam apedrejadas, né? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão.
mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Observe aí que Jesus estava no templo ensinando, algo que Jesus sempre fazia, aproveitava as oportunidades para estar ensinando. Ensinando o quê? Ensinando sobre o reino, ensinando sobre a vida, né? Ensinando sobre a vida, ensinando sobre o reino de Deus, ensinando sobre as coisas de Deus. E chega ali esses líderes religiosos, e colocam uma mulher ali, né? Jesus estava ali ensinando, diz aí no templo, né? Diz aí o versículo 2 que ele estava no templo, e Jesus estava ali ensinando, e tinha os discípulos, tinha outras pessoas ali que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, e de repente chega esse grupo aqui, pega essa mulher e coloca essa mulher no meio de todo mundo ali, e pergunta a Jesus, né, dizendo que a lei diz, e eles citaram o que eles estão fazendo referência aí, é a Levítico 20:10, e lá diz que se um homem e uma mulher for apanhado em adultério, os dois serão apedrejados. E aqui só estava a mulher, certo? E ele disse, e olha, observa o que eles dizem assim, ó. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, ou seja, e o homem, né? Então já começa o erro por aí, certo? E aí, queridos, eles citaram essa lei aí para Jesus. Agora, observa bem a situação, né? Vamos por um momento se colocar no lugar daquela mulher. Primeiro, vamos se colocar no lugar daquela mulher. Observa bem, aquela mulher ali estava exposta publicamente. Quais sentimentos você acha que poderia surgir no coração daquela mulher? Vergonha, estava sendo exposta a sua vida íntima, estava sendo exposta ali para todo mundo, para todas as pessoas que estavam ali em volta no templo. O templo era um local bastante frequentado, e possivelmente devia ter muita gente ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, e aquela mulher jogada ali no meio como se fosse um objeto, exposta à vergonha pública. Então, o primeiro sentimento que a gente pode ver aí é o sentimento de vergonha dessa mulher. Segundo, é o sentimento aí que vem nessa mulher, é o sentimento de humilhação. Vem a vergonha, e agora o sentimento de humilhação, de estar sendo exposta publicamente, de uma forma vergonhosa para o mundo daquela época, para as pessoas que estavam ali. Terceiro, havia um sentimento de medo, de angústia, medo de morrer. A situação dela, ela sabia que poderia ser apedrejada. E aquelas pessoas estavam ali, não somente com o intuito de apanhar Jesus, mas esse era o sentimento que estava no coração deles. Essas pessoas merecem morrer, merecem ser apedrejadas. E aí, pelo menos esses três sentimentos e muitos outros que a gente poderia, se colocando no lugar dela, perceber, né, é que esses são alguns desses sentimentos. Então, alguns outros poderiam surgir, porque a gente se colocando no lugar daquela pessoa, a gente pode imaginar o que é que nós sentiríamos estando naquele lugar ali. E aí a gente poderia imaginar outros sentimentos que a gente não enumerou aqui, certo? Talvez até por falta de espaço mesmo aqui para a gente estar falando mais a respeito dessa mulher, porque não é meu intuito nesse momento.
Então, Jesus chega, eles colocam diante de Jesus e diz que essa mulher foi apanhada em adultério e que a lei diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E Jesus não deu a mínima para eles, mas eles insistiram tanto que Jesus se levantou e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que Jesus fez foi lançar uma pedrada na consciência deles. Uma pedrada na consciência deles, porque eles, diz aí que atingidos pela sua própria consciência, diz o verso 9, né? E acusados pela própria consciência, cada um foi se retirando, diz aí, a começar pelos mais velhos até aos últimos. A pedrada foi tão segura, tão forte, tão certeira, que eles não ousaram atirar pedra, porque a sua própria consciência acusava de que eles eram pecadores, e talvez uma boa parte deles tivessem pecados muito mais, vamos dizer assim, não existe pecado, né, maior nem menor, mas tivessem pecados tão gritantes quanto dela ou pior, e que muitas vezes estava camuflado, fazendo as ocultas, ninguém sabia, mas eles sabiam, a consciência deles sabia. E aí eles não ousaram atirar pedra na mulher. E aí Jesus perguntou: mulher, onde é que estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém. Ele disse: nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. O que é que a gente aprende aqui, queridos? Primeira coisa é que os religiosos, eles estão mais preocupados com o pecado do que com a pessoa. Mais preocupados com o pecado do que com a pessoa. Observe que eles estão mais preocupados com a transgressão da lei do que com a pessoa. E Jesus Cristo é o contrário. Jesus está preocupado com a pessoa. Observe que Jesus não desculpou aquela mulher. Ele disse: não tem problema não. Olha o que Jesus diz: vai em paz e não peques mais. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: você realmente pecou, você está tendo uma outra oportunidade, certo? Mas Jesus estava preocupado era com a pessoa, tratar a pessoa, enquanto os líderes religiosos estavam preocupados com o pecado. É isso aí. A pessoa era apenas um detalhe para eles. No entanto, eram pecadores tanto quanto essa mulher, ou talvez piores, por causa da perversidade do coração deles. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui, que Jesus trata com a pessoa. E quando a pessoa peca, Jesus vem ao encontro dessa pessoa para restaurar. Para restaurar. E a gente poderia aqui citar inúmeras passagens onde Jesus trata a pessoa do pecador. Então, é isso que a gente aprende logo de primeiro. Jesus trata a pessoa. Religiosos, eles se preocupam mais com o pecado do que com a pessoa que cometeu o pecado. Segunda coisa é que os líderes religiosos demonstram ódio no coração. Infelizmente, a religião, ela carrega em si muito ódio. Porque em nome de Deus, observe bem, gente querida, em nome de Deus já fizeram as maiores atrocidades. Em nome de Deus as pessoas matam, em nome de Deus as pessoas odeiam, em nome de Deus as pessoas torturam. Tudo em nome de Deus. Infelizmente, para bons entendedores aqui, né, meias palavras baixas, como diz o ditado popular, infelizmente nós estamos vivendo um período onde a gente percebe muitos cristãos, muitos evangélicos partindo para esse lado, onde a gente vê determinados comportamentos de crentes nas redes sociais de ódio. A gente percebe, mas eles dizem que amam, mas a gente percebe nas suas palavras, nos seus gestos, na sua maneira até de falar, o ódio saindo pelos poros contra aqueles que são diferentes do modo de pensar deles. A gente vê isso ainda hoje, certo? A gente vê isso ainda hoje. Mas Jesus, ele ama. Jesus, ele se preocupa com a pessoa porque ele ama a pessoa. E ele demonstrou isso para com aquela mulher.
Ela era pecadora? Sim, era pecadora como eu sou, como você é, como o Papa é, certo? Como o mais santo homem do mundo é pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos e carecemos da graça de Deus. Imagina se Deus nos tratasse conforme nós merecemos. Não ficaria ninguém. Por isso que lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz que a graça de Deus, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos, porque elas duram para sempre. Elas se renovam a cada manhã. É por causa da graça dele, é por causa da misericórdia dele que nós não somos destruídos. Né? Que nós não somos destruídos. As pessoas esquecem que Tiago escreveu dizendo o seguinte, lá na sua carta, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqueles religiosos queriam juízo sobre aquela mulher. Mas Jesus, em seu amor e sua misericórdia, Jesus ali triunfou, né, sobre o juízo, mostrando ali para aquela pessoa ali e para todos que estavam à sua volta a misericórdia. Porque Deus quer misericórdia e não sacrifícios de tolos. Né, sacrifício de tolos. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus perdoa, enquanto a religião não perdoa. A religião não perdoa. E é interessante que quando alguém, observe bem, quando alguém comete algum pecado que a gente chama pecado grave, eu vou pegar um caso assim, quando alguém sabe que um obreiro, um pastor pecou, certo? Pecou e vale salientar que para a maioria do povo evangélico, pecar está muito mais na mente do povo evangélico sobre pecado sexual do que qualquer outro pecado. É interessante isso. O cara pode ser um safado, certo? Bater na esposa em casa, pode ser um pastor, certo? Porque tem, eu já conheci e conheço pastores que batiam nas esposas em casa, certo? Eu já conheci, porque a esposa de alguns conversou comigo, a esposa dele conversou com minha esposa, certo? Conversou com minha esposa, então eu sei, certo? Que alguns na igreja era o maior fervor, certo? Na frente da igreja, dirigindo o culto, fazendo isso, fazendo aquilo, certo? Na frente da igreja, mas em casa batia na esposa, tratava a esposa, oprimia a esposa psicologicamente, violentava psicologicamente a esposa. Eu sei disso, certo? Então, como é que se diz? Então, o cara pode ser desonesto, o cara pode ser violento em casa com a esposa, com os filhos, pode ser trambiqueiro. Tudo isso é perdoado, querido. Mas se o obreiro, ele cair no pecado, como eles chamam, né, no pecado sexual, se ele adulterar, né, se ele se envolver sexualmente com uma outra mulher, pronto. Esse é o pecado terrível. É quase equivalente ao pecado contra o Espírito Santo. Aqui é a minha ironia. É quase equivalente com o pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, que não tem mais perdão. Porque, queridos, os religiosos não perdoam. É interessante, mesmo que a pessoa se arrependa. Eu conheci um pastor, ele já está na glória. Foi levantado um falso contra ele. Observe bem, foi levantado um falso. Esse pastor está na glória. Foi meu professor, inclusive. Ele disse que uma certa vez ele assumiu uma igreja e percebeu que um grupo de diáconos estava ali. Primeiro queriam mandar na igreja e depois ele descobriu que esse grupo de diáconos, aliado com um tesoureiro que também era diácono, certo? Estava roubando dinheiro da igreja. E aí ele tomou a providência de afastar o tesoureiro e de afastar aquele grupo de diáconos. O que é que esses diáconos fizeram? Esses diáconos, veja o que é que o religioso faz, viu? Veja o que é que os religiosos fazem. Isso não é mentira. Esse pastor era um homem muito sério, certo? Muito sério mesmo. O que é que eles fizeram? Eles pegaram, arrumaram uma garota de programa e mandou que essa garota de programa espalhasse na comunidade e dissesse para algumas pessoas da igreja que esse pastor tinha saído com ela para um motel. Gente, foi o suficiente. O pastor perdeu o ministério naquela igreja por causa dessa mentira. Por causa dessa mentira. E ele falou isso para mim com os olhos marejando. E ele disse para mim assim: olha, Belarmino, até hoje,
até hoje isso me afeta. E por que afetava ele? Sabe por quê? Porque passado mais de 20 anos, ele foi assumir uma determinada igreja e já estava tudo certo para ele assumir, e alguém daquela igreja de 20 anos atrás, que espalhou a notícia falsa, chegou lá e disse: olha, esse pastor teve um envolvimento com uma garota de programa há tantos anos atrás, vocês vão querer esse camarada como pastor? Pô, cara, primeiro, foi uma calúnia, e aí a igreja não quis mais, foi religiosa tanto quanto foi religiosa a outra igreja, a anterior. Ou seja, mesmo que ele tivesse caído e isso não aconteceu com ele, foi uma calúnia que levantaram contra ele. Mas mesmo que tivesse acontecido, queridos, se a pessoa busca o perdão de Deus, não está perdoado não? Ele não tem uma nova chance de seguir com a sua vida, de pastorear não? E as pessoas sempre trazem à tona o pecado. O religioso é assim. Certo? Se alguém pecou, né, e se for um obreiro, principalmente, vai passar-se os anos, e quando ele vê aquele obreiro pregando, ele vai dizer, quando alguém dizer, olha que bênção a mensagem daquele obreiro, que bênção a mensagem daquele irmão, mas há 20, 30 anos, ele sabe como né? Ele se envolveu com a mulher aí, né? Quer dizer, esses são os religiosos. E infelizmente, irmãos, a igreja está cheia deles. Infelizmente, a igreja está cheia de escribas e fariseus. Mas Jesus não. Jesus perdoa. O único ali que tinha autoridade para condenar aquela mulher era Jesus, porque era o único que não tinha pecado. No entanto, ele não condenou. Nem eu te condeno. Eu vou repetir. Nem eu te condeno. Palavras de Jesus. Em quarto e último lugar, para ficar por aqui, Jesus Cristo dá a oportunidade de acertar novamente. Jesus dá a oportunidade de acertar. Observe, enquanto queriam que aquela mulher fosse apedrejada, Jesus estava dando a oportunidade a essa mulher de acertar. Diz a ela, vai em paz e não peques mais. Estava dando a ela uma nova oportunidade. Está dizendo para ela que realmente, né, ela sabia que tinha pecado, Jesus também sabia, e Jesus disse, vai em paz. Ali está, nesse vai em paz, o perdão. Eu te perdoo. Nem eu te condeno, ou seja, tu estás perdoada. Agora essa aflição, essa angústia, essa culpa que está no teu coração, que ela saia agora com a minha paz. Vai em paz. Agora não peques mais. Ou seja, tu estás recebendo a oportunidade de acertar na vida. Então segue com ela. Então, queridos, a quem você escolhe imitar? A quem você escolhe seguir? Religiosos ou Jesus Cristo? A quem você escolhe colocar a sua vida no caminho? No caminho da religião ou no caminho do evangelho? A quem você vai escolher? Você prefere ficar do lado do líder, dos líderes religiosos, ou ficar do lado de Jesus? Aí você diz, eu sou do lado de Jesus, eu sigo Jesus. Mas observa no teu coração se não há preconceito. Observa no teu coração se não há sentimento de ódio para com aqueles que são diferentes. Observa se realmente há no teu coração espírito de perdão para com aqueles que cometem pecados que são graves diante da sociedade, diante da igreja, e que você chega junto para levantar a pessoa, para orar por elas. Queridos, depois que eu aprendi isso aqui, certo? Na vida, olhando para a vida de Jesus, certo? Olhando para a vida de Jesus, eu vi que como nós, como igreja evangélica, estamos tão distantes da vida do evangelho. Nós não imitamos Jesus Cristo. Nós não imitamos Jesus. E eu espero que a reflexão deste dia seja para que a gente
imite a Jesus, que a gente deixe que a graça de Deus nos tome, a misericórdia de Deus nos tome e a gente vaze. Essa misericórdia, essa graça vaze através de nós para alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todos vocês e um abraço bem apertado. Amém?